Simbora, meu povo. Tá bem tarde já, eu tô cansado, mas eu quero gravar esse vídeo. E aí vocês já sabem, sentei aqui pra meditar, escrever e tal. E o tema de hoje foi ajuda. O que surgiu foi sobre pedir ajuda. E aí, eu comecei a me aprofundar um pouco mais nesse tema. E o que eu comecei a reconhecer é o quanto eu tenho dificuldade de pedir ajuda para as pessoas. E eu lembro num passado recente, por exemplo, quando eu me mudei para esse apartamento, que eu não tive muita coragem, por exemplo, de pedir ajuda para minha mãe, que estava disponível para me ajudar a fazer a mudança. E aí eu vejo também no trabalho, por exemplo, que eu tenho dificuldade de delegar as coisas, que eu acho que também está muito ligado a isso, tipo de pedir ajuda, tipo assim, não apenas nesse lugar de tipo chefe, né? Mas assim, de você pedir ajuda de alguém para cumprir alguma coisa. E aí, eu lembrei de uma situação que eu vivi que foi muito interessante porque eu me entreguei 100% à necessidade de pedir ajuda. E aí, quando eu estava no fim do meu mochilão, eu me propus uma experiência que foi viajar à Índia sem dinheiro. E isso automaticamente me colocava num lugar o quê? De, porra, eu dependo da ajuda dos outros. Inclusive isso foi inspirado num cara que se entregou justamente à bondade das pessoas. E então eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, mas peraí, eu já me entreguei nesse movimento, eu já pedi muita ajuda às pessoas. E por que hoje eu tenho dificuldade de pedir essa ajuda? Nessa experiência na Índia eu pedi ajuda para, por exemplo, me movimentar, né? Tipo, se me locomover, eu pedia carona. Eu pedia um prato de comida, então eu pedi ajuda, né? Tipo assim, você tem uma comida para me dar? Eu pedi um lugar para dormir. Eu pedi, cara, qualquer coisa, tudo, pensa, qualquer coisa que você precisar. Preciso ir no banheiro, posso usar o seu banheiro? Né? Tipo assim, de alguma forma eu estou pedindo ajuda. E, e é curioso porque aqui no dia a dia eu olhei e falei assim, tá bom, mas por que aqui eu estou com dificuldade de pedir ajuda, né? Da onde vem isso? E eu acho que é interessante que nesse contexto da Índia era indiscutível que eu precisava dessa ajuda, que era assim, eu estou me propondo esse experimento e portanto é sobre isso, beleza? E aqui no dia a dia o que eu consigo identificar até o momento é muito mais sobre eu não me vejo nesse lugar de pedir ajuda porque eu acho que eu dou conta, que eu não preciso de ajuda. E por que eu acho que eu não preciso de ajuda? Na verdade, não é uma verdade que eu não precise de ajuda. É, na verdade, eu não eu acho que é um demérito você precisar de ajuda. É o que eu estou identificando aqui, né? Eu não acredito realmente nisso, mas enfim, lá no fundo eu acredito. Alguma parte de mim crê nisso. E aí a brincadeira aqui é, olha que louco, né? Eu tenho medo de ser visto como alguém que não está bem, ou seja, de alguém que está por baixo e que precisa, tipo assim, me ajuda, sabe? Que precisa olhar para cima e pedir uma ajuda. Então eu tenho receio de ser visto dessa forma e aí, consequentemente, eu não peço ajuda. E você percebe como isso é contraintuitivo, como isso é ilógico? Tipo assim, se eu tenho esse medo de ser visto como pequeno, como frágil, como incapaz, como qualquer coisa, né? Tipo assim, como alguém que que é fraco, sei lá, que é alguém que precisa de ajuda. Olha como existe uma crença aí limitante, uma crença é uma crença de que alguém que precisa de ajuda é alguém que, engraçada a palavra que me veio agora foi alguém que não merece respeito. Então, desde essa crença eu me levo a acreditar que se eu não pedir ajuda eu não vou ser visto como tal. E enquanto é exatamente o contrário, né? Tipo, a pessoa que não se vê
não se conhece o suficiente e, consequentemente, não reconhece o quanto a gente precisa de ajuda desde sempre, e aí, tipo, existe, acho que, uma desconstrução do que é a ajuda, né? Porque na minha ótica, o que eu estou entendendo aqui é pedir ajuda é um demérito. É tipo assim, pô, você precisa de alguém que está melhor que você está ruim, você está mal, então você precisa de ajuda. E, e se a gente desconstruísse isso no sentido de a gente sempre precisou de ajuda. Tipo assim, você vai à escola. Por que você vai à escola? Você vai para pedir ajuda. Para quê? Me ajuda aí a entender o mundo, me ajuda a entender como é que faz uma conta, me ajuda a entender como é que foi a história do passado, como é que funciona, cara, sei lá, a física, a química. Você está pedindo uma ajuda, né? Do tipo assim, eu não sei esse conhecimento, eu não tenho essa informação e eu quero entender. Você vai para o trabalho, você precisa aprender, né? Então, tipo, você, querendo ou não, vai começar ali estagiando ou coisa do tipo, você precisa aprender. Você vai estudar, você vai aprender. E no fim do dia a gente está sempre pedindo ajuda, né? A gente está sempre querendo aprender mais. E quando você está no lugar de aprender, você justamente está se colocando teoricamente no lugar de alguém que não sabe ou que não tem aquela informação, sei lá, não está naquele lugar superior, né? Então olha que louco, né? Tipo assim, eu acabei criando uma percepção de que pedir ajuda é algo ruim, enquanto eu não tinha me dado conta que pedir ajuda é algo totalmente natural e inerente ao ser humano, ao nosso processo de evolução, né? Você não nasce sabendo nada, então você sempre tem que pedir ajuda, desde pedir ajuda para, porra, mamar o leite, até aprender a andar, até aprender a falar, sabe? Tipo assim, tudo bem, você vai se desenvolvendo, mas se você não interage com o outro e não olha para o outro e fala, ah, tá bom, eu vou caminhar naquela direção, eu vou por ali, você naturalmente tá seguindo o caminho de, nossa, que louco isso, né? Enfim, é, eu eu identifiquei aqui que eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. É, eu acho que existe essa crença de que eu estaria me colocando num lugar de inferioridade e que isso seria exatamente aquilo que eu não quero, né? Que é ser visto como pequeno. E óbvio, isso é natural, acho que isso é uma dinâmica inerente ao nosso ego, que sempre quer se mostrar grande, suficiente, sustentável, forte, e ele não quer demonstrar essas fragilidades, mas eu acho que a mensagem que ficou aqui para mim é justamente a força que existe em pedir ajuda, né? A força no sentido de acho que existe um pedido de ajuda que ele vem de um lugar de força e de sabedoria e não de um lugar de desespero, porque eu acho que existem os dois, né? É, então, acho que para você pedir ajuda você precisa de muita humildade, né? E a humildade, ela tem essa força inerente a ela, e acho que existe nesse lugar de, de, de aprendiz, sabe? Eu acho que tem aí acho que existe uma oportunidade muito grande da gente crescer, enquanto se a gente se coloca nesse lugar de sabidão, de alguém que teoricamente já sabe tudo ou já alcançou esse topo, você naturalmente se limita, né? Porque você não está com o seu campo aberto para receber coisas novas. É tipo, o seu copo tá cheio já, né? Tem aquela historinha lá, aquele conto, aquela mecânica, sei lá como é que é, do copo, né? Tipo assim, o mestre chega pro aluno lá, sei lá como é que fala, e ele começa a servir um copo de chá pro mestre, né? Pro aluno dele. Aí o aluno dele vira e fala assim, o mestre não para de despejar o chá, né? E uma hora o copo começa a transbordar. Aí o aluno pega e fala assim, ô mestre, pelo amor de Deus, você está derramando todo o chá aí que você está fazendo. E aí a brincadeira que tem ali é exatamente essa, tipo assim, cara, o seu copo tá cheio, não adianta eu colocar mais nada aqui, eu transmitir mais nada para você, porque você não tem espaço para receber. Então, é interessante o quanto o lugar de pedir ajuda é o que nos permite continuar crescendo, enquanto
o lugar de o ajudante, teoricamente, né? Ele, dependendo de como ele lida com isso, ele se coloca exatamente nesse lugar de, primeiro, medo de ser visto como pequeno. Segundo, ele acha, ou enfim, ele se leva a crer que ele já tem todas as informações, que ele não precisa de mais. Então você vê como no tempo esse cara fica parado e esse cara continua crescendo. O cara que tem a humildade de reconhecer que ele precisa de ajuda e ele ativamente, né, tipo assim, ele realmente procura essa ajuda, procura mais conhecimento, procura mais recursos, procura, acho que é isso, se coloca nesse lugar de humildade e de alguém que ainda tem muito para evoluir. Esse cara naturalmente se perpetua num caminho de crescimento, de evolução. Achei muito interessante. Acho que existe aqui em mim uma resistência a pedir ajuda. Identifiquei isso aqui, comecei a rebobinar o filme algumas poucas vezes e eu vi que eu de fato tenho... normalmente alguém me oferece ajuda e fala assim, não precisa, sabe? Esse clássico. E fora outras situações que, tipo assim, eu deveria pedir ajuda e eu não peço. Então, no fim do dia, eu acho que essa resistência vem muito mais de um lugar de medo do que de um lugar de achar que eu realmente não preciso, sabe? Como se eu fosse realmente, como se eu me visse suficiente. Ao contrário. E eu fiquei pensando aqui, né? Tá bom, então como é que eu exercito isso? A mensagem que me veio aqui é assim, fica só com o seu olhar aberto, porque chegarão oportunidades para você pedir ajuda ou aceitar a ajuda de alguém. E aí é tipo assim, tá bom, beleza, eu vou me abrir, vou ficar aí com as anteninhas ligadas para quando surgir uma oportunidade, para que eu esteja presente o suficiente para quebrar esse padrão de comportamento, né? Então assim, normalmente não precisa, eu vou aceitar ou eu vou pedir. Então, existe esse exercício aqui para mim. E acho que o primeiro que eu vou fazer é só um exercício bobo, mas de alguma forma eu acho que cabe aqui, que é eu ainda não tenho tanta, isso não está tão claro para mim, esse movimento de criar um vídeo para fora, tipo assim, como se eu quisesse que esse vídeo chegasse em mais pessoas. Eu ainda não tenho isso aqui dentro de mim, mas eu vejo que muita gente, quando cria esses conteúdos aqui para YouTube e tal, eles pedem, né, para as pessoas curtirem, comentarem, compartilharem. E realmente eu vejo que isso tem um efeito, porque várias vezes eu esqueço de curtir, mas quando o cara fala, curte aí, você tá gostando desse vídeo, curte isso, deixa um comentário, sei lá o quê, e aí de fato eu lembro de fazer essa ação, né? Mas, então assim, deixando claro, eu ainda não tenho tão claro isso dentro de mim que eu quero que esses vídeos cheguem em mais pessoas. Por enquanto ainda está muito mais no lugar de eu me expressar e simplesmente ter a coragem de colocar isso no ar, independente se vai chegar para uma ou para 10 pessoas ou 1 milhão, mas de alguma forma acho que cabe aqui esse exercício. Então vou pedir a sua ajuda. Se você assistiu esse vídeo até aqui, curta, comente alguma coisa, fala assim, toma aqui a minha ajuda, João. Se você chegou até aqui, faça isso. E só, e já tá bom. Fechou? É nóis. Que a gente possa pedir mais ajuda, eu vou ficar mais atento para exercitar isso, porque eu quero continuar evoluindo, aprendendo, me colocando nesse lugar de humildade e assim continuar crescendo, né? Legal. Um beijo.